É de conhecimento geral que há milhões de anos, um imenso asteroide do espaço atingiu o planeta e causou a extinção dos dinossauros. Com o avanço da tecnologia, os pesquisadores conseguiram reconstruir uma nova linha do tempo, revelando o que realmente ocorreu naquela época. Além disso, eles acreditam ter descoberto a origem desse asteroide gigante. Agora, uma preocupação se instaura, pois a Terra pode ser alvo de outro impacto de uma enorme rocha espacial. Será que teríamos a capacidade de sobreviver? Recentemente, os astrônomos da NASA fizeram descobertas surpreendentes que podem chocar muitas pessoas. Prepare-se para vivenciar o desastre que quase exterminou toda a vida no planeta Terra. O impacto do gigantesco asteroide em águas rasas do Golfo do México há 65 milhões de anos foi devastador. Contudo, esse não foi o único evento catastrófico. Após o impacto, chuvas de pedras caíram do céu, incêndios florestais se propagaram e tsunamis inundaram linhas costeiras distantes. Os pesquisadores realizaram descobertas reveladoras sobre o primeiro dia do Cenozoico, o qual foi marcado por cataclismos que lançaram um novo registro desses eventos caóticos em Proceedings of the National Academy of Sciences. Para construir essa linha do tempo precisa, utilizaram fotografia de alta resolução, microscopia, tomografia computadorizada e medições magnéticas em centenas de metros de rochas sedimentares recentemente recuperadas de Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto na Terra, e assim tudo começou. Agora, faça um exercício de imaginação e transporte-se para algum lugar da América do Norte, há aproximadamente 65 milhões de anos, quando os dinossauros dominavam a Terra e você estivesse contemplando o céu noturno. Certamente, avistaria o que aparentemente parecia ser uma estrela brilhante brilhando ao longe. Entretanto, à medida que você observasse essa luz peculiar por 1 ou 2 horas, notaria que o objeto começaria a crescer em brilho, mas se movimentaria muito pouco. Ao observar o céu, você não estaria diante de uma estrela, mas sim de um colossal asteroide, com um tamanho situado entre 11 e 80 quilômetros de largura, 7 a 50 milhas, movendo-se em direção direta de colisão com a Terra a uma velocidade impressionante de 72.420 km por hora, 45 mil milhas por hora. Horas depois, o asteroide adentraria a atmosfera terrestre, direcionando-se exatamente para onde hoje se encontra a península de Yucatán. Em impactos de tal velocidade, a atmosfera da Terra age como água. Meteoros menores, conhecidos como meteoritos, ao atingirem a atmosfera, assemelham-se a seixos arremessados em um lago e desaceleram rapidamente em altitudes maiores, queimando devido à fricção atmosférica. Alguns fragmentos maiores podem sobreviver e atingir a superfície terrestre. Contudo, o asteroide Chicxulub, de proporções semelhantes às de uma montanha, adentra nossa atmosfera como um pequeno seixo caindo em uma poça. Mantendo sua impressionante velocidade, atravessa 60 milhas de atmosfera em apenas 3 segundos. À medida que o asteroide sobrevoa a América Central, produz o maior estrondo sônico de todos os tempos, que reverbera por todos os continentes, causando a explosão dos tímpanos. Os dinossauros, diante da iminência do cataclismo, provavelmente estavam apavorados e correndo em todas as direções, sem compreender completamente o que estava acontecendo. Se algum animal estivesse suficientemente próximo para testemunhar o asteroide, ele seria instantaneamente vaporizado em questão de minutos. De fato, com exceção das tartarugas marinhas e crocodilos, nenhum animal quadrúpede com mais de 25 quilos teria chances de sobreviver. A rocha espacial do tamanho de uma montanha cai com tamanha velocidade que o próprio ar não consegue escapar. Sob intensa compressão, o ar é aquecido a milhares de graus em uma fração de segundo. Antes mesmo do impacto do asteroide, o ar superaquecido e comprimido vaporiza uma grande parte do raso mar que cobre a região de Yucatán. Milissegundos após a queda, o asteroide atinge o que restou do mar e colide com o leito rochoso. O impacto exercido pelo asteroide é tão intenso que o solo e a rocha se comportam como fluidos, fluindo para cima e para baixo como o respingo duplo de alguém mergulhando em uma piscina.
O respingo inicial é projetado em todas as direções, seguido por um respingo vertical mais lento à medida que a cavidade criada pelo asteroide ricocheteia na superfície da Terra. No momento do impacto, a primeira parede de terra arrancada tem uma altura impressionante, com mais de 32 quilômetros. A cratera resultante quase rompe o manto da Terra, e quando a cavidade se recupera e forma o respingo vertical atrasado, a Terra é elevada a alturas superiores a 1.600 km por hora, ultrapassando até mesmo a altura do Monte Everest. Em questão de minutos, a montanha de detritos resultante desmorona quase completamente em uma série de explosões secundárias, deixando para trás um monte menor conhecido como Anel de Pico da Cratera. Ao mesmo tempo, o asteroide atinge a região de Yucatán e aplica sua imensa pressão sobre o leito rochoso, convertendo a energia cinética de uma rocha de 7 bilhões e meio de toneladas viajando a 16 km por segundo em calor abrasador instantaneamente. O impactor Chicxulub libera uma quantidade colossal de energia, equivalente a aproximadamente 1 septilhão, 300 sextilhões de quilojoules. Essa quantidade é superior à energia liberada por bilhões de bombas atômicas de Hiroshima. A energia cinética transferida pelo asteroide para o solo, rochas e ar eleva as moléculas a temperaturas muito mais quentes do que a superfície do Sol. O calor intenso arranca elétrons dos átomos, ionizando o ar e formando uma bola de fogo em expansão de plasma, com temperatura superior a 10.000 graus, carregada com rochas vaporizadas e explodindo em velocidades hipersônicas. O ar rapidamente aquecido e em expansão, juntamente com a conversão quase instantânea da Terra em gás, cria uma gigantesca onda de explosão de pressão que se expande para fora a mais de 1.600 km por hora. Se esse asteroide atingisse o mesmo local nos dias atuais, a onda de choque vaporizaria a região do Texas, ensurdeceria pessoas em Nova York e explodiria janelas de vidro em Buenos Aires. O impactor Chicxulub toca a Terra como se fosse um sino, irradiando ondas na crosta terrestre a uma velocidade de 4 km por segundo a partir da zona de impacto. Essas ondas desencadeiam terremotos e falhas nos continentes. Se você estivesse do outro lado do mundo, sentiria o tremor do chão por até 30 minutos após o impacto. O impacto também provoca tsunamis de proporções gigantescas. O primeiro deles atinge a costa do Golfo em cerca de 1 hora. Ondas variando de 600 a talvez até 1.000 pés de altura colidem com o que hoje é o México e o sul dos Estados Unidos, inundando áreas dezenas de quilômetros para o interior. As ondas, temporariamente, revertem o fluxo dos rios, elevando os leitos dos rios em cerca de 30 pés de altura, como se fossem buracos de maré. Os tsunamis alcançam a costa leste dos Estados Unidos e, 6 horas após o impacto, atingem seu ápice com paredes de água de 600 pés de altura que atingem as costas da Europa, África e Mediterrâneo. Em um prazo de 15 horas após o impacto, as ondas alcançam todos os litorais do planeta. Dependendo da topografia local, o oceano varre tudo em seu caminho e, em seguida, recua para o mar quando as águas finalmente retrocedem. Até esse ponto, já parece um cenário de Armagedon, mas ainda há mais desastres a caminho. Quando a grande rocha a atinge, seu respingo lança 25 trilhões de toneladas de terra em trajetórias balísticas, algumas delas superando a velocidade de escape da Terra. Após o impacto, algumas das rochas e detritos são ejetados da atração gravitacional da Terra e orbitam o Sol, e possivelmente alguns atingem a Lua. No entanto, a maioria desses detritos retorna à Terra em cerca de 1 hora. Essas rochas, semelhantes a vidro, conhecidas como tectites, algumas com o tamanho de ônibus, mas a maioria do tamanho de bolinhas de gude, atingem a Terra a velocidades letais que variam de 160 a 320 km por hora. O impacto desses tectitos, mesmo que não tenham atingido diretamente os dinossauros, é suficiente para incendiar o planeta. O atrito desses detritos com a atmosfera gera radiação térmica intensa. A maioria das árvores no mundo é consumida pelas chamas.
e as únicas espécies de pássaros que sobrevivem são aquelas que se aninham no chão. Dos poucos animais terrestres maiores que conseguem evitar a extinção, quase todos têm algum meio de escapar do calor, seja cavando como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, ou buscando refúgio na água, como crocodilos ou tartarugas. Os dinossauros, mesmo que estivessem em outro local do mundo, precisariam encontrar alguma forma de se proteger do intenso calor inicial. O impacto de Chicxulub atinge uma área rica em petróleo e enxofre, e o resultado é catastrófico. O impacto libera 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30 mil quatrilhões de galões de água na atmosfera, que se condensam em enormes nuvens de tempestade e, eventualmente, caem como chuvas ácidas, acidificando os oceanos. As tempestades de neve depositam dezenas de pés de neve por dia em latitudes mais altas. Além disso, Chicxulub ejeta explosivamente 150 estádios de futebol de petróleo do leito rochoso de Yucatán, que se condensa na estratosfera, formando uma camada de fuligem preta que cobre a Terra. Essa camada de fuligem permanece na atmosfera, bloqueando cerca de 90% da luz solar que atinge a superfície da Terra por pelo menos 2 a 3 anos. Isso resulta em um profundo e duradouro congelamento global, com as temperaturas médias caindo quase 50 graus. Apenas alguns lugares, como Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais naquela época, conseguem evitar esse congelamento extremo. No cenário de frio global após o impacto, a evaporação quase cessa, resultando em uma redução de 80% na precipitação. A maioria dos locais ao redor do mundo, exceto as ilhas tropicais, se torna árida como desertos. Quanto à origem do asteroide Chicxulub, pesquisadores utilizando um supercomputador estudaram a evolução de asteroides com base em dados de asteroides conhecidos. A equipe, liderada por Avi Loeb e Amir Siraj, sugeriu que o asteroide Chicxulub provavelmente teve origem na nuvem de Oort, uma esfera de detritos na borda do Sistema Solar. Esse asteroide pode ter sido um cometa muito maior desviado de sua trajetória pela gravidade de Júpiter e enviado para uma trajetória próxima ao Sol, onde se fragmentou em vários pedaços. Esses fragmentos poderiam cruzar a órbita da Terra e atingir o planeta a cada 250 a 730 milhões de anos. De acordo com esse estudo, a questão não é se seremos atingidos por outra rocha gigante do espaço sideral, mas quando. Em relação a outros asteroides potencialmente perigosos, em 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que o asteroide 4660 Nereus, com 330 metros de comprimento, passou a cerca de 3,8 milhões de quilômetros da Terra, a uma velocidade de 6,5 quilômetros por segundo. Embora possa parecer uma distância relativamente segura, qualquer pequeno desvio em sua órbita poderia colocá-lo em um curso de colisão direta com a Terra no futuro. Astrônomos estão acompanhando esse asteroide potencialmente perigoso e prevêem que ele se aproximará a 1,1 milhão de quilômetros da Terra no Dia dos Namorados em 2060. Embora não tenhamos atualmente um método conhecido de defesa contra uma rocha espacial gigante, a NASA está conduzindo a missão DART, Double Asteroid Redirection Test, para verificar se uma espaçonave pode navegar autonomamente até um asteroide-alvo e colidir intencionalmente com ele. Esse impacto cinético poderia desviar o asteroide de uma rota de colisão com a Terra. O alvo da missão DART é Dimorphos, uma lua de um asteroide chamado Didymos, e a espaçonave tem previsão de chegada no final de setembro de 2022, quando o sistema Didymos estará a 11 milhões de quilômetros da Terra. É verdade que a colisão terá apenas um impacto mínimo na velocidade da pequena lua, causando uma alteração de menos de 1%. Detê-lo não será uma tarefa simples, já que um asteroide com 10 quilômetros de diâmetro, viajando a mais de 72 mil quilômetros por segundo, exigiria esforços muito mais complexos do que uma pequena espaçonave colidindo. Talvez seja necessário recorrer a armas nucleares, como mostrado no filme Armagedon, para tentar evitar o desastre.
Certamente, encontrar uma solução para deter um asteroide destrutivo renderia reconhecimento mundial. Gostaríamos de ouvir a sua opinião e também convidamos você a continuar acompanhando as incríveis descobertas em nosso vasto universo. Deixe seu comentário e clique no botão de like para nos ajudar a produzir mais conteúdos. Obrigado por nos assistir.